um porta-retrato quebrado, né? Com a foto da filha. Então pode ser o quê? Pode ter algum desentendimento, né? Pode ser que a filha tenha se despedido, não sei. Vamos juntando os fatos. Mais alguma? Celular desligado, várias mensagens insinuando despedida à filha e namorada. Nas últimas semanas, várias ligações perdidas do dia. Conversas onde o pai e namorado demonstrava não estar se sentindo bem nos últimos dias, dores no peito, muita tosse e dificuldade para respirar. Não sei se O que falava aqui então? O que tinha no celular? Mensagens comprometedoras, né? Mensagens trocadas com quem? Com a ex-namorada, com a filha. Então já tem duas outras personagens que vocês devem estar ligando aí, tá? Então, mensagens insinuando despedida. Então pode ser que ele tenha se matado mesmo, se envenenado. Ou pode ser que ele estava esperando algum crime acontecer, que é um juiz, né? Então é um cara muito comprometedor. Então vamos ver se nós encontramos mais alguma pista na cena do crime. Pode ler. Um corpo de uísque quebrado no copo. É um copo de uísque quebrado no chão com o resto de líquido esparramados. Não parece haver motivos de o corpo estar quebrado ou o copo estar quebrado. Neste ponto da sala pode ser sinal que o juiz estava em pé quando os primeiros sintomas. O que tem aqui então? Um copo quebrado, né? Então a perícia vai investigar o copo ali. A distância que está o copo. Por que o copo quebrou se ele está sentado? Será que foi outra pessoa que estava bebendo? Ou aí vai ser toda aquela questão de digitais, né? Que a perícia então vai analisar para descobrir. Uma garrafa aberta de uísque escocês, 12 anos, foi encontrada com uma fibra de algodão presa ao lacre. Então, outra coisa, né? O que pode ter evidenciado? Ele bebeu muito, então pode ser que ele tenha entrado em overdose ou se exaltado, ter tido alguma briga, né? Um cachorro morto no quintal. Pega o cachorro morto. Só tá escrito isso? Só. O que tinha junto com o cachorro morto? Pão. Migalhas de pão, né? Tem mais cena do crime aqui, ó. Então, o que pode ser? Se o cachorro tá morto, ou pode ter matado, ele também pode ter sido envenenado, né? Ou inseticida na despensa. Ó, ele encontrou inseticida na despensa. Então, inseticida é o quê? É um veneno, né? Usado para matar animais, salvar plantas. Pode ter sido envenenamento, então. Mas alguma gente Além de vômito, a quantidade de sangue ao lado do rosto é grande, o que pode indicar outras causas de mortes. Então tem sangue, tem vômito, pode ter dado uma hemorragia, né? Pode ter sido espancado, tem vômito, pode ter ocasionado alguma outra coisa do envenenamento. Essa daí não. Né? Pode voltar agora para o seu lugar, então. Então, essas são as cenas do crime, tá, pessoal? O que a gente tem aqui? Tem cigarro, tem álcool, tem a filha, tem a ex-namorada, né? Então, agora, a gente segue para outra parte. Venham de pé aqui, mas bem em silêncio. Estamos aonde agora? No necrotério. Lá onde o corpo vai ser investigado, o corpo aberto, né?
comestáveis na boca. Ou em qualquer outro órgão. São em bom estado. Com traços de nicotina. Cavidade bucal com sinais de vômito e sangue. Crânio cerebral. Lesões aparentes nas paredes das artérias. Formação de coágulos nas regiões. Há sinais de hemorragia no esôfago. Irritação na mucosa do estômago. Hemorragia pulmonar. Úlceras digestivas. Infecções do sistema respiratório que levou à bronquite. Então acabou a análise do necrotério e a perícia sempre isola o local do crime, né? Então eles voltam lá para a cena do crime para ver outros vestígios. Então chegando aqui os peritos analisam muitos remédios, né? Então pode ser que esse juiz já tenha algum problema. Como vocês viram lá no necrotério, ele tinha o quê? Vários problemas já respiratórios, né? Problemas de esôfago. Pode ter causado com o quê? Nicotina, álcool. Mas a cena do crime pode ser envenenamento, pode ter ocorrido algum assassinato, né? Então a gente encontra mais uma pista aqui, são os remédios, então, do juiz espalhados, então, pelo seu quarto. Então já sabemos que a causa da morte é improvável, né? E leva a crer que a vítima cometeu um suicídio. O juiz foi encontrado na poltrona, de pijama, algumas migalhas de pão, né, que pode ter sido causa de envenenamento, né? Não há sinais de arrombamento na casa, então se alguém matou ele foi a filha que tinha acesso ou a namorada, mas como a filha nas mensagens dizia que ela estava longe, então já meio que se elimina, né? As pistas então da filha. Vamos ver agora o que diz o depoimento recolhido então pelas vítimas. Quero 3 meninas. Lê para nós em voz alta o depoimento. Depoimento da namorada. Ela, no lápis, notou no
namorado nos últimos encontros. Indisposição gástrica, muita tosse com presença de sangue no catarro, dificuldade para respirar, rouquidão no peito e impotência sexual, mas segundo ele, não passava de imunidade baixa causada por uma fonte gripe. Então, eu dei o depoimento da namorada, né? Então, dizendo que ela já tinha notado sinais aparentes. Então, seu marido não estava bem, que já tinha problemas sérios, respiratórios. Vamos ver outro depoimento agora. Depoimento da filha. Ela fala que o juiz apresenta perturbações nervosas, perda de memória, ansiedade, distúrbio do sono, dor de cabeça, falta de concentração, fadiga e tonteira no último mês antes da morte. Além de perceber um envelhecimento precoce do pai, que sempre teve uma vida tranquila. Segundo ela, o pai brincava que seria a velhice chegando. Então, a filha também tinha notado sinais aparentes no pai, né? O que tinha ali? O pai já estava com uma velhice muito precoce, se sentindo mal. Ele falava que brincava que era a idade. Então, tanto a filha como a namorada já pressentiam que o pai não estava bem. Então, todas essas cenas do crime vai levando a algum resultado. Vamos ver o outro depoimento, então. A secretária, por ser a pessoa que convivia mais tempo com o juiz, foi ouvida, com o seguinte depoimento. O doutor estava reclamando continuamente de dores torácicas, chegando a ter vômito e até mesmo convulsões. Até chegou a ir ao médico, mas nunca comentou nada sobre os exames e pedia que não falasse nada do que vinha acontecendo com a filha e a namorada. Então, a secretária, né, outra pessoa da cena do crime, ela era a única que sabia o que estava acontecendo, que ele estava realmente muito mal, né, com os problemas. Vocês viram lá no necrotério quantos problemas ele tinha. Agora vamos voltar aqui para a nossa perita ver o que ela tem a dizer dos resultados da necrópsia, tá? A causa da morte foi determinada pelo legista como insuficiência respiratória. Amostras de órgãos e sangue foram encaminhadas para o exame toxicológico. Se a causa da morte foi insuficiência respiratória, nenhuma hipótese pode ser descartada, nem mesmo morte acidental. Vamos ter de esperar os resultados dos exames toxicológicos, da análise das evidências encontradas na cena da morte. O cadáver periciado mostrou sinais de rigor cadavérico, manchas e livor morte, compatíveis com a ausência de vida. Coloração do cadáver, comida no estômago e concentração de potássio no globo ocular indicam morte entre 19 e 20 horas da noite. Causa da morte, insuficiência respiratória. Aguardar resultado do exame toxicológico. O que diz aqui, né? Que a morte foi entre 7 e 8 da noite. Então, se a namorada encontrou ele às 10 horas, então ela já é descartada da morte, certo? Você já tem que chegar a essa conclusão. Então, a filha já não era porque ela estava longe estudando. A namorada encontrou, né, ele às 10 horas. Então, a gente tem que descobrir se houve algum assassinato ou se realmente foi envenenamento ou outra causa que já vinha, né, se agravando com essas doenças dele. Vamos ver o que diz, então, no resultado dos exames toxicológicos. Laboratório de perícia. Sexta-feira, 8h47 da manhã. No uísque não foram encontrados traços de veneno. As migalhas de pão encontradas na cena testam positivas para sulfato de nicotina, uma substância letal encontrada em inseticidas. Porém, a quantidade de toxina encontrada é muito pequena. É improvável que somente o pão, mesmo ingerido em grande quantidade, tenha matado o juiz ou o cachorro encontrado no jardim. Então, o exame toxicológico atestou positivo para nicotina, 35 mg de sulfato de nicotina, e positivo também para álcool, 0,3 gramas por litro de sangue. O resultado: exame toxicológico indica concentração de sulfato de nicotina, 35 mg, quantidade insuficiente para ocasionar óbito por envenenamento no corpo humano, apenas no cachorro.
Então, o que deu no exame toxicológico? O cachorro, né, lá da cena, morreu de envenenamento. Porque lá no biocida tem sulfato de nicotina, tá? Na sua composição, que causa então a morte de alguns bactérias, fungos que dão em plantas que o juiz usava. E o cachorro acabou ingerindo, né, o pão contaminado e para ele, né, o organismo dele como é menor, acabou ocasionando a morte. Mas o juiz não foi. Então o que pode ter ocasionado? Os depoimentos mostravam o que lá, pessoal? Ele era um grande usuário do quê? Cigarro, de bebida alcoólica, né? O que vocês puderam ver lá na necrópsia? Que problemas que aparentemente tinham no corpo dele? Bronquite, né? Hemorragias, úlceras. Da onde que vem isso? Do uso do cigarro, né? Do tabaco, do álcool, certo? E muitas vezes as pessoas acham que não, que beber moderadamente não vai causar nada. E depois vão estar analisando dados e vocês vão ver que é uma das maiores causas de morte, né? Então provavelmente o cara tinha o quê? Uma doença muito grave, um câncer, né? Vamos desvendar agora o que pode ter acontecido. Alguém tem alguma hipótese do que aconteceu? Alguma teoria? Do que o juiz morreu? Doença? Um câncer? Mas por que a cena do crime? Por que o envenenamento? Alguém matou ele? Nós já vimos que as pessoas que estavam ali na cena não são compatíveis. Não tinha arrombamento na casa, então não entrou outra pessoa. Tu acha que ele se matou? Não? Alguém acha que ele se matou? Ele morreu por causa da respiração? Morreu por causa da respiração, né? Que a necrópsia apontou. Insuficiência respiratória. Então é mais ou menos por aí, pessoal. Então eu vou dar a solução do caso. Poucas semanas antes do ocorrido, então da cena do crime, o juiz descobriu um câncer terminal, o qual, segundo os médicos, não teria mais volta. Evitando sofrimento e transtornos na família, para sua filha, namorada, o juiz resolveu se suicidar. Isso é um grave problema, pessoal, para quem usa drogas lícitas, tá? As drogas permitidas, como o álcool e o cigarro, elas são drogas depressivas. Então, além da doença, ele já estava naquela depressão. Então, ele resolveu se suicidar. Então, naquele dia, a namorada trabalhando, a filha estudando, só viria no fim de semana. Então, o juiz resolveu mandar as várias mensagens, já agradecendo, meio que se despedindo, e aproveitando que elas não estariam ali, resolveu se suicidar. Assou uma fornada de pães recheado com chocolate e adicionou um ingrediente especial, né? O inseticida à base de sulfato de nicotina, o mesmo que ele usava para cuidar das plantas lá, né, da sua casa. O juiz fumou o que seria seus últimos cigarros. Então ele falou, já que eu vou morrer, fumei a vida inteira, né, vou fumar meus últimos cigarros. Tomou também suas últimas doses de uísque e comeu os pães. Só que o que ocasionou? Ele começou a se sentir mal, né, e ele estava então já desesperado com a falta da filha. Tinha a poltrona logo ao lado, ele resolveu então cair, né, sentar, quebrou o copo de uísque que ele estava tomando. Só que o veneno, como ele é uma dose muito pequena para seres humanos, como foi dito lá no exame toxicológico, ele matou o cachorro, né? E o juiz demorou alguns minutos para agir o veneno, fazendo vomitar, por isso as manchas de vômito no cadáver, e o cair desacordado, o que prejudicou ainda mais a sua respiração, seguida de um infarto no miocárdio, que foi o que foi autopsiado ali na necrópsia, vindo a falecer de insuficiência respiratória. Então, ele faleceu de insuficiência respiratória, tá? Por que, pessoal? Pelo uso excessivo do quê? De drogas, né? De álcool, cigarro, durante toda a sua vida. Então, ao final, o que pode se concluir? Ele tinha enfisema pulmonar. Alguém sabe o que é enfisema pulmonar?
é uma das doenças, uma das várias, né, complicações que vem trazer o uso do tabaco e do álcool, tá? É um tipo de doença pulmonar obstrutiva crônica, então ele obstrui todas as vias respiratórias. Então ele causa danos nos pulmões, falta oxigênio, então, e acúmulo do gás carbônico no sangue, e é causada pela inalação de produtos tóxicos, né? Então fumaça de tabaco, queimadas, poluição. Os danos nas paredes alvéolos reduzem o espaço capaz de fazer a troca de ar, ocorre a inflamação, né? Então uma grande inflamação no aparelho respiratório, causando então a insuficiência respiratória. Acabou então a nossa investigação. Gostaram? Sim. A gente tentou retratar mais ou menos o que acontece mesmo. A partir do que a gente viu aqui, vocês sabem do que a gente